Hallo Leute, alles gut? Wie geht es euch? Hallo, alles gut und dir? Alles gut. Heute lernen wir über die Possessivartikel und den Genitiv. Nach 2 Wochen ohne Unterricht, heute haben wir wieder Unterricht. Vou compartilhar a tela rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Não, ainda não apareceu. Agora foi. Jetzt. Ok. Also, tema importante hoje, tá? Onde nós temos o possessiva artikel, o pronome possessivo, e o genitiv. 2 assuntos importantes. Ok? Vocês sabem o que é um Fußabdruck? Nein. Fuß ist pé. Und Abdrücke, no plural aqui, são pegadas dos pés. Então, wessen é de quem? De quem são aí, né? De quem são esses pegadas de pés aí? De quem são essas pegadas, né? De quem são essas pegadas de pés aí? Né? Welche? Quais? Einige sind doch deine. Alguns são teus. Né? Also, o wessen bedeutet de quem? Wessen. Tá? Professor, eu posso perguntar de outra forma? Pode. Eu poderia perguntar, por exemplo, von wem sind diese Fußabdrücke da? De quem são essas pegadas aí, né? Von wem? De quem? Mas é mais fácil perguntar wessen, né? De quem? Por exemplo, wessen Buch ist das? De quem é esse livro? Oder wessen Handy ist das? Oder wessen Flasche ist das? Peguei uma garrafa de cerveja antiga e tô colocando água nela, fica mais gostoso, água de vidro, né? Você sabe essas de abrir assim, né? Sehr toll. Ein Flaschenzugöffner. Also, possessive Artikel und Genitiv drücken Besitz oder Zugehörigkeit auf Fragen wessen. Então, os artigos possessivos e o genitivo, eles expressam possuição, ou seja, pertencimento, desculpa, possuição, acho que é errado, né? Eles expressam pertencimento ou Zugehörigkeit, ou atribuição aos Fragewort, para a pergunta, a palavra pergunta wessen, né? Wessen ist de quem, tá bom? Então, nós vamos ver isso agora. Lembram dos artigos em alemão? Claro, professor, estou no B2, já se não souber os artigos e os personais pronomes pessoais, eu posso parar agora, né? Então, vamos lá. Eu, se eu falar meu, ist mein, né? Por exemplo, das ist mein Bruder. Du, dein, teu. Sein, né? Das ist sein Bruder, esse é o irmão dele. Esse também, sein. Por exemplo, das ist das Auto und das ist sein Auto. Oder das Auto, seine Reifen sind kaputt, né? Os pneus do carro estão estragados. Sie, ihr. Wir, unser. Ihr, euer. Sie, ihr. E sie maiúsculo, sim, a senhora, ihr maiúsculo. Ok? E aqui foi colocado aqui declinação, wie ein und kein. Nós já vamos ver isso. Aqui alguns exemplos de frase. Darf ich vorstellen? Was bedeutet vorstellen? Apresentar. Posso apresentar? Darf ich vorstellen? Das ist mein Sohn Samuel. Este é meu filho Samuel. Das ist mein Sohn Samuel.
Wo ist denn dein Sohn heute? Onde é que está o teu filho hoje, né? Wo ist denn dein Sohn heute? Professor, poderia tirar o denn ali? Wo ist dein Sohn heute? Pode. O denn ali me dá simplesmente uma ideia de onde é que está mesmo, hein, teu filho hoje? Wo ist denn dein Sohn heute? Okay? Sein, dele, dort drüben, das ist Samuel. Und daneben ist sein Bruder. Então, o que é dort drüben? Ali ao lado, das ist Samuel. Este é o Samuel. Und daneben, e ao lado, ist sein Bruder. Está o irmão dele, né? Und daneben ist sein Bruder. Hier ist auch das Baby und sein Stoffhund. Aqui está também o bebê e o seu cachorro de Stoff. O que é Stoff? Tecido, né? Und sein Stoffhund. Ah, da ist Susanne und das ist ihr Mann. Ah, aí está Susanne. Und da ist ihr Mann. E ali está o marido dela, né? Und da ist ihr Mann. Unser, nosso. Wie gefällt euch unser Haus? Como agrada vocês a nossa casa? Wie gefällt euch unser Haus? Wo liegt denn euer Haus? Aonde que fica a casa de vocês? Euer Haus. Né? Darf ich vorstellen? Posso apresentar? Das sind Herr und Frau Schulz. Posso apresentar? Estes são senhor e senhora Schulz. Und das ist ihr Sohn. E este é o filho deles. Né? Und das ist ihr Sohn. Frau Schmidt, wo ist denn Ihr Mann? Senhora Schmidt, onde que está o seu marido, né? Wo ist denn Ihr Mann? Ok? Hier alles verstanden? Então, mein, meu, dein, teu, sein, dele. Sein também é para o neutro, né? Porque é der Hund, é Stoff und sein Stoffhund. Hier ist auch das Baby und, o sein se refere aqui ao bebê, né? Das Baby. Né? Ah, das ist Susanne, né? Marido dela, nós, unser, euer, de vocês, ihr, deles e delas, e ia maiúsculo do senhor ou da senhora. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é o genitive? O que é o genitivo? O genitivo é uma forma de declinação, eu particularmente amo, porque é muito fácil e ele é muito formal. Então, é como se você falasse um alemão bonito. Claro que você não vai usar o alemão bonito ou polido na rua do alemão se você está falando com seu amigo, né? Ou sua amiga. Vai parecer que você é muito, sabe, aquele filho de presidente hoje nem fala mais assim, mas filho de rei, sabe, que fala, não, sabe, não vai falar assim com seu amigo, né? Mas, no geral, se encontrar uma senhora aí que você quer puxar um papo, você pode, sim, usar o genitive, que fica legal, tá bom? Also, vamos ver aqui os personagens, pronomes rapidinho, com as declinações. Antes disso, eu vou colocar aqui os artigos para vocês. Lembra que nós temos aqui der, das, feminino die, com C, die, e no plural também die, né? No acusativo, quem que declina, quem que é o único que muda no artigo definido, o der, ele se torna agora den, né, com N. O Kind, das, não muda, das, o único que muda no acusativo é o neutro, é o masculino, né? O die, mesma coisa, e o plural continua die. No dativo, quem que muda? Todo mundo muda, professor. O masculino e o neutro se torna dem, com M. Quando o artigo for definido, dem. O feminino se torna der. E o plural, den, com N. Ok. E no genitivo, você falou que é muito fácil, professor. Por que é muito fácil? Sim, o dativo tem 3 opções ali. Tem dem, quando é masculino e neutro. Tem der, quando é feminino. E tem den. O genitivo é mais fácil? É. Só lembrar que o masculino e o neutro se torna des, com S.
e o feminino e o plural se torna der. Então, vou chutar, professor. Não sei o artigo, tá 50% de chance de acertar, entendeu? Mas não esquecer de colocar sempre um S quando o sujeito for um sujeito masculino ou um sujeito neutro. Aqui, no caso, eu coloquei um E mais para fazer a combinação, porque senão ficaria kinds, né? Fica estranho. Então, por questão fonética, eu coloquei um E ali, kindes, tá? Mas, no geral, você coloca só um S, tá? E no feminino e no plural, você não coloca esse S no sujeito. Tá? Vou colocar até um X aqui, ó. X, não coloca S. E nem no plural. Nós colocamos um S no sujeito apenas no artigo masculino, no artigo neutro. Então, des Bruders, do irmão, ou meines Bruders, do meu irmão. Por exemplo, das ist die Frau meines Bruders. Esta é a mulher do meu irmão. Das ist das Kind meines Bruders. Este é o filho do meu irmão. Das ist das Kind meiner Schwester. Este é o filho da minha irmã. Oder das ist der Sohn meiner Eltern. Meu irmão, no caso, né? Este é o filho dos meus pais. Entenderam? Então, o genitivo é sempre esse de ou da, entendeu? É o apóstrofo S, né? Por exemplo, Marias Bruder. Esse S vem do genitivo, né? Eu posso falar também, das ist der Bruder der Maria. Marias Bruder. Okay? Gut. 3 Entscheidungen. O que é uma Entscheidung? Entscheidung é uma decisão. Então, 3 Entscheidungen são 3 decisões. Wer hat etwas? Quem tem algo? Sie, ihr. Né? Ihr Vater, pai dela. Er, sein Vater. Ich, meine Eltern, por exemplo. Né? Então, quem tem algo? Pai dela, pai dele, sein Vater. Ou meine Eltern, os meus pais. Artikel des Nomens, o artigo do sujeito. Meine Mutter, die Mutter. Ou seine Mutter, a mãe dele. Né? Seine, porque um E no final, porque a mãe é feminino. Não acontece quando eu falo o pai dele. Sein Vater, o pai dele. Entenderam? Nós colocamos um E quando eu me refiro a um sujeito feminino ou no plural. Nós não colocamos nada se eu me refiro a um sujeito masculino ou neutro dele, né? Sein Vater, o pai dele. Entendeu? Seine, algo feminino plural dele. E sein, algo masculino ou neutro dele. Casos des Nomens, o caso do sujeito, besucht seinen Vater. Ele visita o seu pai. Besucht seinen Vater, akkusativ. Okay? Und Genitiv, Name mit Genitiv S. Also die Praxis der Ärztin. Was ist Praxis? Praxis ist consultório. O consultório da médica. Name mit Genitiv, né? Então, die Praxis der Ärztin, aquilo que eu falei, né? Tal coisa, da tal coisa, né? Posso falar de Praxis von der Ärztin. Sim, pode usar dativo também, mas é muito mais... Se diz que, no alemão, que o genitivo é a morte dos 3 casos anteriores. É como se eu matasse... Aqui, como se eu matasse os outros e usasse só o genitivo. Tá? Das ist. Eu acho mais fácil. Die Praxis der Ärztin. Consultório da médica. Berlins Museen. Aqui nós não colocamos nenhum artigo, né? Só colocamos um S ali. Berlins Museen. Os museus de Berlim. Namen ohne Artikel. Der Verkauf von Äpfel. Quando o sujeito não tiver artigo, então, der Verkauf von Äpfel. Eu não coloquei aqui von den Äpfel. Você poderia simplesmente falar der Verkauf der Äpfel, né?
a venda das maçãs. Aí eu coloquei o artigo, mas aqui ele preferiu colocar o von, né? Von, né, das maçãs. Das Lachen des Kindes, a risada da criança. Aqui deu espaçamento, mas é Tobias Anzug, o terno do Tobias. Umgangssprache é a linguagem do dia a dia. Das Haus von Frau Müller, a casa da senhora Müller. Então, vocês notaram que eu posso simplesmente colocar uma preposição dativa, mas eu também posso simplesmente colocar tudo no genitivo. Poderia falar das Haus der Frau Müller, só que não é comum nós usarmos um artigo definido na frente de um nome próprio aqui, né, um nome de uma pessoa. Tá bom? Good. Vamos fazer alguns exercícios? Tudo bem até aqui? Genitiv, super simples. Vocês vão ver agora nos exercícios que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Wessen Sachen sind das? Lembra que era o Wessen? Tem uma coisa que eu quero que vocês saibam saindo de hoje aqui, é Wessen. Wessen is de quem, né? Wessen Sachen sind das? De quem são estas coisas? Wessen Sachen sind das? Buch. Buch ist livro. Rasierapparat, aparelho de barbear. Tasche, bolsa. Föhn, é um secador de cabelo. Handy, celular, auto, carro. Zeitschrift, revista. Und Regenschirm seria um guarda-chuva, ein Regenschirm. Tá bom? Aqui, para você fazer algumas frases. Então, ihr Buch, o livro dela. Sein Rasierapparat. Tasche. Bolsa. Deine Tasche. Pode ser a bolsa dele, mas é mais fácil ser dela, né? Sim, sem preconceito nenhum. Então, ihre Tasche. Por que ihre, professor? Porque Tasche é feminina. É a bolsa. Föhn. Quem geralmente usa o föhn, secador de cabelo? Geralmente, sem preconceito, as mulheres, né? Mas eu uso às vezes também, né? Então, eu diria dela. Föhn é der Föhn, velho problema do alemão, é saber os artigos, né? Mas vocês fazem a aula com o Deutsch mit Benjamin, e lá vocês aprendem toda a aula de quinta-feira que tem aula, vocês aprendem vários sujeitos, substantivos novos com os seus artigos, né? Então, Föhn, o secador de cabelo dela, ihr Föhn, secador de cabelo dela, ihr Föhn. Handy, para variar, vamos colocar dele, o celular dele. Então, eu digo sein. Deine Handy. Sein. Não poderia ser o deine? Dein é teu celular. Dein Handy. Eu estou querendo aqui falar só masculino ou feminino. Tá? Auto. Carro dela. Ihr Auto. Se fosse o celular dele, sein Auto. Zeitschrift, revista. Revista dele. Seine Zeitschrift. Seine Zeitschrift. Regenschirm. Regenschirm ist guarda-chuva. Se eu falar guarda-chuva dela, ihr Regenschirm. Se eu falar o guarda-chuva dele, sein Regenschirm. Notem que nós só colocamos um E quando é feminino ou plural. Tá bom? Gut. Vamos lá, então. Was passt zusammen? O que combina? Was passt zusammen? Ja? Der Titel, o título. Der Zeitschrift, o título da revista. Der Gipfel. Alguém sabe o que é um Gipfel?
é o cume, sabe? O cume da montanha. Então, der Gipfel des Berges, o cume da montanha. Der Name der Sekretärin. O nome da secretária. Das Geld der Banken, o dinheiro dos bancos. Und das Ende, esperamos que ainda vai demorar muito. Essa seta ficou um pouco estranha, né? Credo. Fim do mundo, das Ende der Welt. Um dia vai vir. Kennen Sie diese Filme? Você conhece estes filmes? Vamos lá, filmes em alemão, ó. Kennen Sie diese Filme? Vocabulário puro hoje para vocês. Krieg. Guerra. Guerra. Das Estrelas. Der Sterne. Genau. Bom, poderia ser der andere. Não, é der Krieg der Sterne, Guerra das Estrelas. Das Leben. Der anderen, A Vida dos Outros. É um filme fantástico, tá? Quem não assistiu ainda, pode assistir. Muito bom. Não vou dar spoiler, mas morre no final, tá? Im Angesicht. Im Angesicht des Todes. Na visão da morte. Im Angesicht der Tode. Der Herr der Ringe. Senhor dos Anéis. Herr der Ringe. Und Fluch der Karibik. É o... Como chama em português esse filme? Jack Sparrow. Nossa, Piratas do Caribe? Piratas do Caribe, genau. Fluch der Karibik. Não? Fluch é piratas? Nein. Fluch é uma maldição do Caribe. Gut. Fragen beim Jobinterview. Perguntas na entrevista de emprego. Ergänzen Sie die Possessivartikel. Complete os artigos possessivos. Was sind die Gründe Ihrer Bewegung? Was sind die Gründe Ihrer... Aqui faltou um R, tá, pessoal? Desculpa. Que o certo seria Ihrer Bewerbung. Was sind die Gründe Ihrer Bewerbung? Okay? Bewerbung é die Bewerbung. Okay? Was sind seinen. Was sind seine, né? Seine é dele, né? Mas aqui seria mais, tipo, como é uma entrevista, né? Quais são as suas ideias para o futuro? Was sind Ihre Ideen für die Zukunft? Quais são as suas ideias para o futuro, né? Was sind Ihre Ideen für die Zukunft? Wie können Sie Unsere. Qual que é? É verdade, é a nossa, né? Como você pode usar a nossa empresa, né? Wie können Isso que eu Sie tinha pensado. unserer Firma helfen? Como você pode ajudar a nossa empresa? Wie profitieren wir von? Como nós aproveitamos, como nós
temos algum proveito dos seus conhecimentos de IT? Wie profitieren wir von Seine. Ihren? Formal. Ah, tá, formal. Wie profitieren wir von Ihren Kenntnissen, von Ihren IT-Kenntnissen? Né? Como nós temos algum proveito dos seus conhecimentos de TI? Okay? Gut. Que quero wissen? De quem? De quem? Mein, meu, dein, teu, sein, dele, ihr. Dela, unser. Nosso, euer, de vocês, ihr. Deles ou delas, e ihr, do senhor ou da senhora. Né? Max, lass bitte deine Zeitung nicht immer auf dem Tisch liegen. Max, por favor, não deixa o teu jornal, tua revista, sempre na mesa largada. Deixa o tempo inteiro, né? O jornal em cima da mesa. Ich finde, Meine. ich finde meine Schlüssel nicht, ne? Minhas. Ich finde meine Schlüssel nicht. Wo sind sie nur? Wo ist denn Georg? Onde é que está o Georg? Ist das hier? Seine. Ist das hier sein Fahrrad? Essa bicicleta dele? Ist das sein Fahrrad? Maria ist schon weg. Maria já se foi. Não, já foi embora. Aber ihre Tasche ist noch hier. Eu conheço uma Maria também, que eu dou aula, que às vezes ela vem na minha casa e esquece algumas coisas, que mais é raro, mas acontece. Maria Poxa, ist nem schon weg. sempre. Maria ist schon weg, aber ihre Tasche ist noch hier. Deutschlehrerin heißt Frau Linde. Wir mögen sie sehr gern. Nossa professora de alemão chama Unsere Deutschlehrerin heißt Frau Linde. Wir mögen sie sehr gern. Mantel. O que é o mantel? Sobretudo. Mantel ist das hier an der Garderobe. De quem? Wessen Mantel ist das hier an der Garderobe, né? De quem esse sobretudo aqui no gabideiro, sei lá, como é que chama isso em português? No lugar onde você coloca os casacos ali quando você entra num restaurante, alguma coisa. Das ist Julians. Esse é do Julian. Frau Kondratsky, bitte buchstabieren Sie, por favor, soletre o seu nome, porque, pelo amor de Deus, né? Kondratsky. Ihren Namen. Frau Kondratsky, bitte buchstabieren Sie Ihren Namen. Wie ist bitte der Vorname? Seria maiúsculo que é Sr. Bode, né? Como é, por favor, o seu primeiro nome? Primeiro nome da sua filha, Sr. Bode. Wie ist bitte der Vorname Ihrer Tochter, Herr Bode? Jana Marcel, kommt rein, entrem und façam as tarefas de casa de vocês. Eure Hausaufgaben. Jana Marcel, entrem e façam as tarefas de casa de vocês. Tá bom? Das ist meine Familie. Esta é a minha família. Não é a minha, no caso, porque não tem japonês. Links vorn, lá à esquerda, na frente, das ist mein Vater. Daneben, do lado, minha mãe. Meine Mutter. Gleich rechts daneben, das ist
meine Tante Anna. Esta é minha tia Ana. Die Schwester da minha mãe. Schwester meiner Mutter. Hinten stehen David, mein Bruder und a esposa dele und seine Frau Clara. E a esposa dele, Clara. Die Tochter meines Bruders ist auch da. A filha do meu irmão está também aí. Gleich vorn rechts, logo na frente direita. Ganz vorn liegt, bem lá na frente, liegt mein Hund Richard. Meu cachorro Richard. Er gehört auch zur Familie. Ele também faz parte da família. Ok? Pessoal, aula super simples, curta, sobre genitivo e sobre os pronomes possessivo artikel. Yeah? Meu, teu, dele, temos que saber sempre se o artigo é masculino, feminino ou neutro, porque daí vai ter as declinações, tá? Tanto quando o artigo for um artigo no nominativo, acusativo, né? Mas também quando é genitivo, né? Meines Bruders, meiner Schwester, meiner Eltern. Então, se você não entendeu 100% ainda, apague tudo, tenta fazer de novo e caso tenha alguma dúvida, só me procurar. Ok? Obrigado por terem vindo. Ok, Mais uma aula. danke. Wünsche euch eine gute Woche e muita força de vontade para vocês até dezembro, que é quando nós vamos ter umas fériasinhas um pouco mais longas. Ok? Obrigado. Bis nächsten Donnerstag. Até quinta-feira que vem. Tschüss, Leute. Ok, tschüss. Tschüss.